Boa tarde, tudo bem? Para a nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre funções trigonométricas, tá? Vamos falar de trigonometria hoje. É claro que não tem como você falar de trigonometria, toda a trigonometria em uma aula de 1 hora e 40 minutos, né? É humanamente possível isso, mas a gente vai fazer o que der aqui, né? O nosso foco seria falar especificamente das funções trigonométricas, né? Função seno, cosseno e tal. Definir inversas de funções trigonométricas, que é uma coisa nova, eu imagino, para vocês. Mas eu vou tentar recapitular desde o início um pouquinho da trigonometria, tá? Alguns conceitos básicos, começando pelo conceito de ângulos, tá? Vocês têm que lembrar que nós temos basicamente duas maneiras de medir ângulos, tá? Que é o grau, duas unidades de medida, na verdade, né? Que é o grau e o radiano. A gente prioriza aqui, obviamente, o radiano, tá? Mas se você sentir dificuldade nesse início, você pode sempre usar a transformação de grau para radiano e de radiano para grau, usando aquela ideia ali, né, que de π radianos equivalem a 180 graus, tá? Então sempre que você tem π radianos, isso é meia volta numa circunferência, tá? 180 graus. Então deixo esses exercícios iniciais aí para vocês tentarem transformar, né, de grau, por exemplo, 120 graus para radianos. Como é que faz? Aí você pode fazer regra de 3, você pode simplesmente 120 graus multiplicar por π, dividir por 180 e simplificar, e você já obtém a transformação para radiano. E de radiano para grau você substitui direto, né? π radianos ali é 180 graus e vê quanto é que vai dar, tá? 5 vezes 180 sobre 4. Vou deixar esses exercícios. Lá no Stuart tem uma série de exercícios no primeiro capítulo, né? Que é teste de verificação, se não me engano que ele chama. Então eu sugiro que vocês tentem fazer aqueles testes de verificação. Já era para terem feito, né? Na verdade, mas para quem não sabia, eu sugiro que tentem fazer, porque são testes que a gente vê assim, isso aqui eu não consigo ainda, então tem que buscar isso aqui. São coisas importantes, tá? Então, para nós medirmos ângulos, a gente usa essas duas unidades, tá? Ou você transforma em grau, ou radiano, ou de radiano para grau, tá? Agora, o que é um ângulo, né? Como é que a gente mede ângulo? A gente está muito acostumado em medir ângulos em circunferência, né? Te dou uma circunferência, e aí você pega aqui 2 raios dessa circunferência, você tem isso aqui é um ângulo. Isso aqui também é outro ângulo na circunferência, tá? E aí você pode medir isso aqui ou em grau ou em radiano, tá bom? Só que eu quero uma outra abordagem, né? Eu quero medir ângulo de uma maneira um pouquinho diferente, que vai nos ajudar quando nós formos ver ciclo trigonométrico, tá? Então vamos pegar aqui o plano cartesiano. Tá? Aqui está a origem do plano cartesiano, tá bom? E aí eu vou medir ângulo da seguinte forma. Primeiro os ângulos positivos, depois a gente fala dos ângulos negativos, tá? Como é que eu vou medir ângulo? Eu vou pegar essa semi-reta, o eixo X, imagina um segmento de reta aqui, ó. Vou destacar aqui de laranja. Imagina esse segmento de reta. E aí quero medir um ângulo de tantos graus, sei lá, 120 graus. Aí eu pego esse segmento, fixo esse lado e faço isso com ele nesse sentido, no sentido anti-horário, até chegar em 120 graus, mais ou menos aqui. Então esse ângulo aqui é o ângulo inicial que eu fixei. 120, 130, etc. O ângulo que você quiser. Tudo bem? Então eu pego esse segmento, rotaciono ele no sentido anti-horário, que vai ser o sentido positivo para nós, e meço o ângulo. Isso vai ser ângulo para a gente. Tá bom? Então essa abertura aqui vai ser o ângulo que eu quero. Se eu fizesse isso no sentido horário, neste sentido aqui, aí eu já tenho um ângulo de menos tantos graus ou menos tantos radianos que eu quiser trabalhar, tá? Então, se eu pegar esse segmento
e rotacionasse aqui no outro sentido, aí essa abertura aqui já seria menos o ângulo que eu estou trabalhando. Por exemplo, tem um ângulo beta, então seria menos o ângulo beta. Tá, então ficou claro isso? Você mede essa abertura, no sentido anti-horário você vai ter o ângulo positivo, no sentido horário você tem o ângulo negativo, tá bom? Então aqui esse desenho está mais claro que o meu, aqui no slide. Então esse aqui é o lado inicial do ângulo, aí eu meço a abertura até o lado final do ângulo, e aí eu tenho esse ângulo que eu chamei aqui no slide de θ, é o mesmo alfa ali que eu abri. E aqui também a mesma ideia, só que no sentido horário, tá bom? Então nesse caso, nesse primeiro caso, θ é positivo porque eu medi no sentido anti-horário. No segundo caso, θ é negativo porque eu medi no sentido horário. Tudo bem? Tá? Vocês lembram das razões trigonométricas no triângulo retângulo? Quando você tem um ângulo agudo no triângulo retângulo, a gente chama essa medida aqui, que é oposta ao ângulo de 90 graus do triângulo, de hipotenusa. O lado do triângulo que é oposto ao ângulo que você está trabalhando é chamado de cateto oposto. E o lado que está ao lado, digamos assim, adjacente ao ângulo, a gente chama de cateto adjacente. Tá bom? Então a gente define essas três relações, as três razões trigonométricas no triângulo retângulo dessa maneira, né? O seno do ângulo é o cateto oposto, é o cateto oposto pela hipotenusa, tá? Cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é o adjacente pela hipotenusa e a tangente é o oposto pelo adjacente, né? Isso aqui acho que já está bem tranquilo para vocês, né? Só que agora eu quero definir isso não só para um triângulo retângulo, né? Porque no triângulo retângulo, aquele ângulo ali, θ, tem que ser agudo, né? Então eu quero definir para um ângulo qualquer. Tá? Então vamos tomar aqui, ó, o plano cartesiano. Eu vou usar essa mesma ideia que eu usei aqui, ó. Tá? Só que tem um pequeno detalhe. Nós estamos trabalhando aqui agora no plano cartesiano, certo? Então imagina que eu meço um ângulo aqui, ó. Eu vou pegar esse segmento daqui para cá, ó. Eu peguei esse segmento. Então agora eu vou considerar o seguinte, esse tamanho, que eu vou chamar esse tamanho aqui de R. Tudo bem? Então eu tenho o tamanho desse segmento. Aí eu vou girar ele até atingir o ângulo que eu quero, o ângulo alfa ou θ, tanto faz, tá? Então eu girei ele aqui. Mais ou menos do mesmo tamanho. Eu tenho esse tamanho aqui R, que é igual a esse, tá? Eu só peguei esse segmento e girei ele aqui no sentido anti-horário. Então eu tenho este ângulo aqui, que lá no slide eu chamei de θ, eu vou manter θ, tá? Tudo bem até aí? Bom, como nós estamos no plano cartesiano, a gente sabe que todo ponto do plano cartesiano, ele possui uma representação em termos de par ordenado, certo ou não? Então vou chamar esse ponto aqui de ponto P, e ele tem duas coordenadas, ele tem uma coordenada em x e uma coordenada em y, né? O x está bem aqui, ó. Esse é o x e esse é o y, que são as coordenadas desse ponto. X é a abscissa e o y é a ordenada, tá bom? Como é que nós iremos definir seno e cosseno, cosseno e tangente aqui nesse caso? Aí eu vou chamar o seno deste ângulo θ pela razão entre a ordenada desse ponto e essa distância, R. Então, o seno do ângulo θ, desse ângulo aqui, vai ser y, que é a ordenada do ponto, por R, que é o tamanho do segmento. Isso vai ser o seno para mim. Tá bom? O cosseno vai ser o quê? O cosseno deste ângulo θ vai ser a abscissa desse ponto, que é x, pelo tamanho do segmento, que é R.
Tudo bem? E a tangente de θ vai ser o quociente entre y e x. Eu pego a ordenada e divido pela abscissa. E dessa forma eu defino as relações trigonométricas no plano cartesiano, para qualquer ângulo. Esse ângulo ele pode rodar aqui, fechar 360 graus, eu posso até dar mais de uma volta, mas sempre que eu chegar no final dele, eu olho para os dois pontos que estão representando o final desse segmento. E esse ponto, ele tem duas coordenadas, abscissa e ordenada. O seno do ângulo em questão vai ser a ordenada pelo tamanho do segmento, o cosseno vai ser a abscissa pelo tamanho do segmento e a tangente vai ser a ordenada pela abscissa. Tudo bem? Tá claro? Então isso é seno, cosseno e tangente olhando no plano cartesiano, tá? Que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês lá, tá? Tudo bem, gente? Tá bom? E aí a gente pode definir o que é ciclo trigonométrico, tá? O ciclo trigonométrico é exatamente essa ideia, só que eu vou fixar agora esse tamanho. Não vou tomar um R qualquer, eu vou tomar um tamanho 1, um tamanho unitário aqui, tá? Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma circunferência de raio unitário, finjo que isso aqui é uma circunferência, tá? Mais ou menos. E aí, no centro dessa circunferência, eu vou colocar a origem de um plano cartesiano. Bem aqui, ó. O raio dessa circunferência é 1. Tudo bem? O tamanho aqui do raio dessa circunferência é 1. Qualquer segmento aqui do centro até a extremidade é 1. Então a brincadeira aqui vai ser a seguinte, ó. Pega esse tamanho. Esse tamanho eu já sei que mede 1. Aí eu começo a tomar os pontos aqui sobre a circunferência, no sentido anti-horário, que é o sentido positivo que nós adotamos. Começa a andar sobre a circunferência. Aí você chegou bem aqui, por exemplo, cheguei num ponto bem aqui, pá. Aqui está o ângulo que eu estou trabalhando, o ângulo θ. Certo? Esse ponto é um ponto do plano cartesiano. Está na circunferência, mas é um ponto do plano. Então ele tem duas coordenadas. Uma em x e outra em y. Tá? Vou baixar aqui, ó. Aqui a abscissa, chamar aqui de x, está aqui a ordenada, chamar aqui de y. Tudo bem? Como foi que a gente definiu o seno do ângulo? Ordenada pelo tamanho do segmento, tá? Então aqui, ó, o seno desse ângulo θ vai ser a ordenada desse ponto. Quem é a ordenada desse ponto? Y. Só que o tamanho do segmento é quanto? 1, porque eu adotei a circunferência de raio 1. Né? Esse tamanho aqui é 1. Então fica y sobre 1, que é y mesmo. Então vou deixar só y. Tá bom? Quem que vai ser o cosseno do ângulo? Vai ser a abscissa do ponto pelo tamanho. A abscissa do ponto é quem? É x. E o tamanho do segmento é 1. Então fica só x. Tá claro? O que isso significa? Isso significa o seguinte, ó, que quando eu estou no ciclo, que eu olho para o ponto, as coordenadas do ponto x e y me dão, respectivamente, o cosseno do ângulo e o seno do ângulo. Então isso aqui, esse tamanho x, vai ser o cosseno desse ângulo θ. Isso aqui vai ser o cosseno de θ. E esse tamanho aqui, y, vai ser o quê? Vai ser o seno do ângulo em questão, do ângulo θ. Então isso aqui é seno de θ. Pronto. E aí a gente define
Isso para qualquer ponto, tá? Qualquer ponto que eu tiver, eu saio daqui, aí vou percorrendo, parei bem aqui, terceiro quadrante. Aí eu meço esse ângulo aqui, deixa eu pintar de outra cor agora. Esse ângulo agora que eu estou trabalhando, ó. Esse ângulo saiu daqui até aqui. Vou chamar ele de alfa. Aí eu olho para as duas coordenadas desse ponto. Onde estão as coordenadas desse ponto? Só ajeitar. Onde estão as coordenadas desse ponto? Estão aqui, ó. Aqui está o x, correspondente a este ponto. E aqui está o y, correspondente a este ponto. O que isso significa? Que esse tamanho aqui vai ser o cosseno desse ângulo alfa. E esse tamanho aqui, que é o y, vai ser o seno desse ângulo alfa. Tá claro? Então aí fica muito fácil. Uma vez que você entende isso, o resto é simples. Tá? Porque agora você olha para o ciclo e você consegue determinar senos e cossenos, consequentemente a tangente, porque olha, tangente é y sobre x. O y lá no ciclo é quem? O seno. E o x? Então tangente é seno por cosseno. Tá? Então automaticamente a gente já está definindo que a tangente do ângulo θ vai ser y sobre x, ou seja, o seno do θ pelo cosseno do θ. Então já tenho as três relações. Tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um ciclo. Mais ou menos, está muito feio esse meu ciclo, né? Aí vem aqui comigo, olha só. Tudo, lembrando que a gente sempre começa a contar daqui, né? Eu já defini desde aqui, ó. Desde aqui a gente começa a contar daqui do eixo X e anda no sentido anti-horário, tá? Então a gente começa daqui. E esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, é a origem do ciclo. Tá bom? A partir dele eu começo a medir os ângulos. Tá? Se ele é a origem, ele é um ponto do plano cartesiano. Quais as coordenadas desse ponto, galera? Lembrando que o tamanho aqui é quanto? Quanto é o tamanho? 1. Então quais as coordenadas deste ponto? Quanto em x? 1. E quanto em y? 0. Então esse é o ponto 1 e 0. Tá bom? Vem aqui nesse agora, ó. Vem percorrendo, chegou aqui, ó. Quais as coordenadas desse ponto? Quanto em x? 0. E quanto em y? 1. Esse tamanho aqui é 1. Tá? Aí chegou aqui. Quais as coordenadas aqui? Esse tamanho aqui é 1. Então, aqui é 1, certo ou não? Não, menos 1, sentido negativo. Tá? Menos 1 em x e 0 em y. Tá bom? E aí você chega nesse outro, quais as coordenadas? 0 em x e menos 1 em y. Tá claro até aí? Agora vamos olhar para os ângulos. Me acompanha aí. Eu estou começando a medir aqui. Então esse ângulo é um ângulo de 0 grau, ou 0 radiano. Tá claro? Então esse ponto representa o ângulo 0. Aí eu venho andando. Quando eu chegar nesse ponto bem aqui, ele representa que ângulo? Quanto que mede essa abertura daqui para cá? 90 graus, que eu não vou colocar em graus, eu vou colocar π sobre 2 radianos. Tudo bem até aí? Aí eu dou meia volta. Meia volta já vi que é 180 graus, que é o mesmo que π radianos. Aí eu continuo rodando, chego bem aqui nesse ponto. 270 graus ou 3π sobre 2 radianos. E aí eu fecho a volta em 2π radianos. Tá claro até aí? Então olha só, eu já sei que esses 4 pontos, eles representam 4 ângulos. Na verdade 5, né? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então já tenho os pontos, já sei os ângulos que eles representam e já sei as coordenadas deles. Automaticamente eu já sei seno, cosseno e tangente deles. Quer ver? Olha só.
Olha só, vamos começar pelo zero. Quanto que é o seno de zero? O seno é a ordenada do ponto. O ponto que representa o zero tem coordenadas 1 e 0. Então, quanto que é o seno de zero? 0. É esse cara aqui. E quanto é o cosseno de zero? 1. É a abscissa do ponto que o representa. Tudo bem? Automaticamente eu já sei que a tangente de zero é 0, porque é seno por cosseno. 0 sobre 1 dá 0. Tá? Quanto que é o seno de π sobre 2, que é 90? Quanto é o seno de π sobre 2? 1 é a ordenada do ponto. Quanto que é o cosseno de π sobre 2? É 0. A tangente de a tangente de π sobre 2, ela não existe. Por quê? Porque eu tenho uma divisão de 1 sobre 0. Não pode ter 0 no denominador, na divisão, tá? Então, não existe aqui. Quanto que é o seno de π? Π está aqui, ordenada do ponto, 0. Quanto que é o cosseno de π? 1. Então, a tangente de π é 0. Opa, obrigado, menos 1. Quanto que é o seno de 3π sobre 2? Menos 1. Quanto que é o cosseno de 3π sobre 2? É 0. Tangente de 3π sobre 2 não existe. Porque senão teria divisão por 0. Tá? E aí, fechando, como o 0 e o 2π têm a mesma terminação, né? Mesmo ponto os representam, então eu concluo que o seno de 2π é o seno de 0, que é 0, e o cosseno de 2π é o cosseno de 0, que é 1, e portanto a tangente de 2π é 0 sobre 1, que é 0. Pronto. Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo? Isso vocês viram lá no segundo ano do ensino médio, né? Lembraram? Aprenderam lá no segundo ano? Se não aprenderam, tem que aprender hoje. Tá? Eu sei que é muita informação, mas tem que ser rápido, tá bom? Para assimilar esses conteúdos, porque, como eu já falei, semana que vem a gente começa o nosso curso. Então, tem que correr atrás desse troço aí, tá? Mas a ideia é bem simples, tá, gente? Não é nenhum bicho, parece assim, quem olha a primeira vez parece um bicho de 7 cabeças, mas é bem simples. Tu olha o ponto, aí tu olha as coordenadas do ponto x e y, esse é o cosseno, esse é o seno do ângulo, acabou. Tá? Não tem muito segredo, não. Agora nós temos os ângulos intermediários, esses são uns notáveis, né? Nós temos aqueles ângulos notáveis de 30, 45, deixa eu ver se eu tenho a tabela aqui. Não coloquei a tabela. Mas nós temos aqueles notáveis de 30, 45 e 60, né? Vocês lembram deles? 30, 45 e 60. Eu poderia demonstrar isso aqui, cada um deles, mas eu não vou fazer isso, obviamente, né? Porque senão a gente não termina o nosso curso. Mas vamos pegar o de 60 e o de 30, por exemplo. Como é que você obtém eles? Você, das relações trigonométricas, você olha para um triângulo equilátero de lado L, aí você parte ele aqui, ó, baixa a altura. Como ele é equilátero, esse ângulo mede 60 e esse ângulo mede 30. Aí tu tira seno de 60, esse lado, que é a altura, cateto oposto sobre a hipotenusa, aí você obtém um seno de 60. Cosseno, aí cateto adjacente, que é L sobre 2, sobre a hipotenusa, aí obtém o cosseno de 60. E como eles são complementares, né, porque a soma deles dá 90 graus, então o seno de um é o cosseno do outro e vice-versa. Tá? Você pode fazer esse cálculo. Mas aqui completando aqui a tabela, aqui é meio, aqui é a raiz de 2 sobre 2, aqui é a raiz de 3 sobre 2. Aqui o seno de 30 é o cosseno de 60, porque eles são complementares. Então esse vem para cá, ó, meio, e esse vem para cá, raiz de 3 sobre 2. Como o 45 é complementar a ele mesmo, então o seno é igual ao cosseno dele. Tá? Aí a tangente, divide esse por esse, como são iguais, dá 1.
Divide esse por esse, cancela o 2 com 2, sobra só a raiz de 3. E aqui você divide esse por esse, dá 1 sobre raiz de 3, e quando você racionaliza, dá raiz de 3 sobre 3. Pronto, então essa é a tabelinha. Tá bom? Lembrando que aqui está em grau, né? Mas a gente poderia colocar isso aqui em radianos, né? 60 em radianos é π sobre 3 radianos, tá? 45 em radianos é π sobre 2, tá? E 30 em radianos é π sobre 6, tá bom? Tá claro? Agora, o que a gente pode fazer, ó? Sabendo daquilo, eu posso fazer o seguinte, olha só. Se eu quisesse descobrir, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. Se eu quisesse calcular, vou fazer só o item A. O seno, cosseno e a tangente. Diga, querido. Π sobre 2 é 90. O que foi que eu fiz? Ah, aqui, né? Ah, π sobre 4. Tá, obrigado. Meio ponto. Tá. O resto tá certo, né? 180 por 3, 60. 180 por 6, 30. Tá, π sobre 4. Tá, então vamos supor que eu quero calcular ali a letra A. O seno, cosseno e a tangente do ângulo de 2π sobre 3. Aí olha só como é que a gente faz, simplesmente, tá? Primeira coisa é identificar em qual quadrante esse cara se encontra. Se ficar difícil em radiano, transforma para grau, tá? Isso aqui é equivalente a 2 vezes 180 graus sobre 3. 180 por 3 é 60, então 60 vezes 2 é 120 graus. Então isso aqui é 120 graus. Vou trabalhar em grau para ficar fácil, tá? 120 graus está em qual quadrante, galera? Segundo, perfeito. Então vamos olhar aqui no ciclo. Aí você vai fazer o que o professor lá do ensino médio de vocês chamou de redução ao primeiro quadrante, né? Eu não sei trabalhar nos outros quadrantes. Não tem problema, eu só sei trabalhar aqui, não tem problema. Então eu reduzo ele ao primeiro. 120 graus está aqui assim, ó. Esse é o ângulo aqui, ó. Essa abertura, 120 graus. Tudo bem até aí? Aí eu não sei trabalhar com ele, então eu vou reduzir ele ao primeiro. Eu vou olhar quanto que mede este ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, ele é igual a esse. Para você saber quanto que é ele, basta saber quanto que falta para 180. Aqui é 180. Falta quanto para 180? 60. Então aqui é 60. Tudo bem? Então se você quer calcular... Olha como é fácil. Se você quer calcular o seno de 120, o cosseno de 120... e a tangente de 120, basta que você calcule o seno do 60, o cosseno do 60 e a tangente do 60. Com um pequeno detalhe, o sinal pode mudar. Tá bom? Aí eu tenho que olhar o sinal. Tá? Aí, olha só. Aqui no primeiro quadrante, esse ponto aqui do primeiro quadrante, ele tem duas coordenadas, sim ou não? Essa aqui é quem mesmo do ângulo? O cosseno. Esse aqui é o seno. Essas duas coordenadas, elas são positivas, negativas, uma é positiva, uma é negativa, como que é? O x é o quê? Positivo. O y é o quê? Positivo, ok. Agora vem para cá, para o segundo quadrante. Tem duas coordenadas, x e y. O x agora é o quê? Negativo. E o y é o quê? Positivo. Aí quando tu tiveres aqui no terceiro quadrante, o x vai ser o quê? Negativo. E o y? Negativo também. E quando você estiver aqui no quarto quadrante, o x vai ser? E o y? Em outras palavras, quando você estiver no primeiro quadrante, o seno e o cosseno são positivos. Tudo bem? Quando você estiver no segundo quadrante, o seno é positivo e o cosseno é negativo.
Quando você estiver no terceiro, os dois são negativos. E quando você estiver no quarto, o cosseno é positivo e o seno é negativo. Tudo bem? E aí você pode concluir a respeito do sinal da tangente também. Tá? Aqui, como o seno e o cosseno são positivos, a tangente é positiva. Como o seno é positivo e o cosseno é negativo, a tangente é negativo, porque mais e menos dá menos. A tangente não é seno por cosseno? Então, um positivo sobre um negativo dá negativo. Tá? Como aqui ambos são negativos, menos e menos, mais. Então, a tangente é positiva. E como aqui o cosseno é positivo e a tangente... Desculpa, o cosseno é positivo e o seno é negativo, então a tangente é negativa. Ficou claro para todos? Tá? Aí lá no ensino médio o professor ensinou que ele use sempre tua cabeça, né? Use sempre tua cabeça, que é uma maneira rápida e esperta de você identificar os sinais, né? Aqui a união de todas as funções são positivas, todas as funções são positivas aqui. Aqui só o seno é positivo. Aqui só a tangente é positiva e aqui só o cosseno é positivo. Tá bom? Então você... Olha só, o seno de... Resumo da história. O seno de 120. 120 está no segundo, certo? Segundo quadrante. No segundo quadrante o seno é positivo ou negativo? Positivo. Então aqui o seno de 120 é positivo mesmo. É igual ao seno de 60. E quanto que é o seno de 60? Aí tu vem na tabela. Seno de 60 é... raiz de 3 sobre 2. Aí pronto. Então, essa aqui é a raiz de 3 sobre 2. Ficou claro? Tá? Quanto que é o cosseno de 120? Ah, aqui só o seno é positivo. Significa que o cosseno é? Então, aqui é menos o cosseno de 60. E quanto que é o cosseno de 60? Aí tu vai na tabela. É meio. Então, isso aqui é menos meio. Tá bom? E a tangente aqui no segundo é negativa também. Então aqui é menos tangente de 60 e, portanto, é menos raiz de 3, olhando na tabela. E aí você calcula o seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo do ciclo trigonométrico. Tá bom? Se você quiser calcular o seno, vamos lá, fazer mais um aqui. Seno de 330 graus. 330 graus, ele está em qual quadrante, galera? Quarto. Ele está por aqui assim, ó. Aí para o quarto quadrante, do quarto para você reduzir para o primeiro, você olha isso aqui, ó. Quanto que falta para chegar em 360? Falta quanto? 30. Então o correspondente dele aqui é 30 graus. Tá bom? Então o seno de 330 é igual ao seno de 30. Só que positivo ou negativo? Negativo. Aqui só o cosseno é positivo, o seno é negativo. Então aqui é menos seno de 30 e, portanto, é menos meio, né? Porque o seno de 30 é meio. Ficou claro? Cosseno de 330. Cosseno é? Então é cosseno de 30 direto, que é raiz de 3 sobre 2. E a tangente é negativa no quarto quadrante. Então é menos tangente de 30, que é menos raiz de 3 sobre 3. Pronto. E se você tiver um ângulo aqui, ó, no terceiro quadrante, vamos pegar um ângulo aqui rapidinho. Vamos pegar 225. Aí como é que você vai contar? Você conta quanto passou de 180. Passou quanto? De 180 para 225? 45. Então o correspondente dele no primeiro quadrante é 45 graus. Então o seno dele é o seno de 45, o cosseno é o cosseno de 45, a tangente também, aí só tem que olhar os sinais. Tá? Aqui no terceiro só a tangente é positiva, o seno e o cosseno são negativos. Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Eu estou falando rápido porque eu ainda não cheguei onde eu quero chegar, tá? Tem muito mais coisas ainda na aula de hoje para a gente falar. Esses são os conceitos iniciais que vocês viram lá no segundo ano do ensino médio, tá bom? Então, sugiro que vocês relembrem essas coisas. Trigonometria é muito importante em cálculo, tá? Tem muita coisa que a gente vai usar a trigonometria, então vocês têm que revisar isso. Tá bom? Digo isso porque quando chega lá em derivada, integral, aí eu preciso que o cara lembre um cosseno de zero. Aí o cara não lembra quanto é cosseno de zero. Pô, aí já é demais, né?
O cara já sabe derivar, o cara já sabe regra da cadeia, o cara já sabe L'Hopital, já sabe integração por parte. Já quase fechou o cálculo 1, só que ele não lembra quanto é o cosseno de zero. Aí fica difícil. Tá bom? Então tem que revisar essas coisinhas, tá bom? Ver o que mais? Tá. Então eu acho que por enquanto é isso, tá? Desses conceitos básicos aí. Bom, aí fazendo isso, olha só, fazendo essa brincadeira aqui toda, eu consigo uma porrada de senos e cossenos dos arcos notáveis. Aí eu posso montar uma tabelinha com isso, olha só. Já está até aqui, né? Já tem essa tabelinha, vou usar ela, tá? Aí agora eu vou olhar para o seno e para o cosseno e para a tangente de maneira um tanto diferente. Eu vou fazer o seguinte agora, ó. Vou pegar aqui o plano cartesiano. Vou olhar aqui para o plano cartesiano e vou tentar colocar uma escala aqui. Eu vou olhar o seguinte, ó. Vamos olhar só para o seno primeiro, tá? Quanto que é o seno de zero? Então vou marcar aqui no plano cartesiano aquele par ordenado, ó. 0 em x e 0 em y. Tá bem aqui, ó. Tá bom? Quanto que é o seno de π sobre 2? 1. Então vou marcar aqui no plano cartesiano o par ordenado π sobre 2 e 1. Tá bem aqui, ó. Tá? Aí quanto que é o seno de π? 0. Então π e 0 tá bem aqui. Marquei esse ponto. Quanto que é o seno de 3π meios? 3π sobre 2. Menos 1, certo? Então, eu vou marcar para ordenado bem aqui, ó, menos 1. E quanto que é o seno de 2π? 0. Tá? Então, esses pontos aqui, vou falar agora de função, tá? Quero definir agora a função seno. Vou colocar aqui, função seno. Ela vai ser a função f de r em r, que vai relacionar a cada x real o valor do seno dele. Então, quando eu tomo o x igual a 0, o seno dele é 0. O x igual a π sobre 2, o seno dele é 1. O x igual a π, o seno dele é 0. E assim eu faço para todos. Aí eu pego os intermediários também. Por exemplo, 30 graus. Seno de 30 graus é meio. Seno de 60 está por aqui. Eu vou fazendo para todo mundo. Quando eu vejo, eu formo um gráfico com isso. Né? Eu formo esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui, ó. Mais ou menos, tá? Meu desenho não é essas Coca-Colas. Aí eu formo esse gráfico. E essa curva tem um nome, é senoide, que é o gráfico da função seno. Isso aqui é uma parte, na verdade, do gráfico dessa função. Tá? Essa curva aqui é uma senoide. Belezinha? E é claro que se eu ficar dando... Isso aqui é para... Esse pedaço aqui é o pedaço do gráfico da função seno correspondente a exatamente uma volta no ciclo. Se eu continuar dando voltas e voltas no ciclo, os valores do seno vão começar a se repetir. Então o gráfico continua aqui, ó. Vai embora. Essas ondulaçõezinhas que ele está fazendo, vem embora para cá. E se eu andar também no sentido anti-horário, ele continua para cá.
tá? E vai embora, para cá, para lá. Qual é o domínio dessa função? Todos os reais, certo ou não? Qual é a imagem dessa função? Não olhe para mim, olhe para o gráfico. Qual é a imagem dessa função? Do menos 1 a 1. Né? Quando eu olho para a projeção do gráfico aqui no eixo Y, ele vai varrer esse intervalo aqui. Ó. Esse intervalo aqui é a imagem de f, que é um intervalo fechado de menos 1 a 1. O domínio dela, nós já vimos. Domínio dela, todos os reais, por definição. Tá bom? Essa informação da imagem ser um intervalo de menos 1 a 1, eu posso expressar ela da seguinte forma. Escrever que a imagem de f é o intervalo fechado de menos 1 a 1 é equivalente a dizer que o seno de x está compreendido entre 1 e menos 1 para todo x real. Tá bom? Isso aqui é mesmo que dizer isso. Por vezes vai ser muito importante a gente usar essa notação aqui, principalmente quando a gente for falar de teorema de confronto, essas coisas, tá? Então, seno de qualquer valor real x para todo x real, o seno dele está compreendido entre menos 1 e 1. Tudo bem? Tá? Qual é o valor máximo da função seno? Qual é o maior valor que ela assume? Olha para o gráfico. 1. Certo? O maior valor que ela assume é 1. E o valor mínimo? Menos 1. Só olhar para a imagem. Tá? Valor máximo é 1. Valor mínimo? Menos 1. Tá? E uma outra informação importante. Período. O período de uma função é um intervalo do domínio dela em que os valores da função começam a se repetir. A gente chama esse tipo de função periódica ou cíclica. A função seno, cosseno, tangência, funções trigonométricas em geral, elas são funções periódicas. Existem intervalos no domínio dela em que eu olho para o tamanho desse intervalo, aí do tamanho dele, os valores da função começam a se repetir. Qual que é esse tamanho? Olha para o gráfico. 2π, né? Então ele começa aqui no 0, aí vem. Aqui os valores começam a se repetir. Então, esse pedaço aqui, eu poderia quebrar ele aqui e colocar bem aqui. Então, do 2π até o 4π, tem um pedaço igualzinho a esse. Aí do 4π até o 6π, do 6π até o 8π, do 0 até menos 2π e assim por diante. Tá? Então, o período da função seno é 2π. Beleza? Tá bom? Alguma dúvida? Tudo que eu fiz a gente pode fazer para a função cosseno. Não vou fazer, não. Vocês façam. Tá? Mas o gráfico da função cosseno, vou só colocar o gráfico aqui. Tá? A imagem é a mesma, o domínio é o mesmo, o valor máximo é o mesmo, o valor mínimo é o mesmo. Tá? Para a função cosseno, você faz só assim. Ó. Você tem que olhar lá na tabela que a gente tinha colocado. Tá? Que é π sobre 2, que é π, 3π sobre 2, 2π. 0, que é 1, que é menos 1. Então, quando você olhar lá na tabela, o cosseno de 0 é 1. Então, ele passa aqui. O cosseno de π sobre 2 é 0. Então, ele passa aqui. O cosseno de π é menos 1. Então, ele passa aqui. O cosseno de 3π sobre 2 é 0, passa aqui. E o cosseno de 2π é 1, passa aqui. Então, o gráfico vai fazer algo assim. Ó. Mais ou menos, tá? Está meio fora de escala, mas essa é a ideia. Tá bom? O gráfico da função cosseno. Essa curva é uma cossenoide. Aí ele continua para cá, tá? Continua para cá, para cá. Tá?
Uma cossenoide, domínio real, todos os reais. Imagem também é um intervalo de menos 1 a 1. Período também é 2π. Tá? Valor máximo também é 1, valor mínimo também é 1. Tá bom? Tá claro, gente? Alguma dúvida? Não? Beleza. Então, aqui tem um gráfico mais bonitinho. Tá? Gráfico da função seno. Gráfico da função cosseno. Tá? Tá aí. Mais bonitinho que o meu, obviamente. E gráfico da domínio, imagem, periodicidade. Aqui a imagem da função seno e da função cosseno, como eu já falei, tá? O cosseno e o seno, para qualquer x real, está compreendido entre menos 1 e 1, tá? Essa informação é importante, tá? Aquele intervalo ali, do jeito que está escrito, seno de x entre menos 1 e 1, é o mesmo que eu escrever ali, módulo do seno de x menor ou igual que 1. Lembra da desigualdade modular que a gente trabalha? Tá? É a mesma coisa. Isso aqui, ó, vou colocar aqui no quadro. Em termos de registros. Olha só. Lembra, né? Quando você tem módulo de x menor do que ou igual a A, isso aqui é equivalente a dizer que x está entre A e menos A. Tá bom? Então, o que eu estou falando lá é o seguinte, se eu estou dizendo que menos 1 é menor ou igual que seno de x, que é menor ou igual que 1, isso aqui é equivalente a dizer que considero o A como 1 e o x como se fosse seno de x. Então, isso é equivalente a dizer que o módulo do seno de x é menor ou igual que 1. Tá? Isso aqui é o mesmo que isso. Tá bom? Em termos de módulo. Reescrito na forma de módulo, tá? E o mesmo para o cosseno. Tá bom? Belezinha? Da função tangente, eu faço rápido aqui, o gráfico é esse, tá? Esse é o gráfico da função tangente. A tangente, a gente pode entender ela como seno e cosseno, que é o mesmo que você fazer assim, ó, no ciclo. Ó. Você olha aqui, ó. Você traça um eixo bem aqui assim, ó, que tangencia esse ponto. Aí você mede aqui o ângulo, né? Pá, peguei aqui um ângulo θ. Esse é o ângulo que eu estou trabalhando. Então eu já sei que quando eu olho para as coordenadas desse ponto, a abscissa é o cosseno e a ordenada é o seno, beleza? Aí quem é a tangente? Aí a tangente você prolonga esse segmento e encosta nessa reta. Aí marca esse ponto. Aí mede esse tamanho. Esse tamanho é a tangente do ângulo θ. Tá bom? Essa é a ideia geométrica. Tangente. Aí se você olhar para a tabelinha e fizer todo esse passo a passo que a gente fez, aí o gráfico da tangente é essa. É esse gráfico aí do slide, tá? Mostra aí o slide, por favor. Pergunta. Por que tem essas retas pontilhadas aqui nos ângulos de π sobre 2, 3π sobre 2, menos π sobre 2, menos 3π sobre 2? Por que o gráfico não toca nesse ponto? Porque não tem tangente nesses pontos. Lembra quando eu fui olhar a tabelinha lá, eu olhei a tangente de 90. O que é a tangente de 90? É o seno de 90 pelo cosseno de 90. Só que o seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0. Tem divisão por 0? Não, por isso que o gráfico aqui não encosta no 90. Também não encosta no 270, nem no menos 90, nem no menos 270 e assim por diante. Tá? Então a gente diz que esses segmentos, essas retas aqui, pontilhadas, elas são assíntotas. São assíntotas ao gráfico da função tangente. Tudo bem? Tá claro, gente? Tá? Olhando ainda para o gráfico, pergunta: qual é o domínio da função tangente? Olha para o gráfico, não olha para mim não. Hã? Não entendi.
Não entendi. Não, varrendo o gráfico todo. Tá? Essas curvas em verde são o gráfico da função. Tá? Então, qual que é o domínio dela? Hã? A imagem? Não, só o domínio. Depois eu falo sobre a imagem. Qual que é o domínio dessa função? Da função tangente? Hã? Bora, galera. Você já tem que ter a habilidade de olhar para um gráfico e dizer quem é o domínio e a imagem dela. São todos os reais? Não. Quais são os pontos que não estão no domínio dela? Exatamente. Exatamente. É todos os reais menos o π sobre 2, o 3π sobre 2, o menos π sobre 2, o menos 3π sobre 2 e os outros arcos que vão ter, que são os chamados arcos côngruos ao π sobre 2. Tá? São os arcos que a gente obtém dando outras voltas no ciclo. Tá? Então esse é o domínio da função tangente. E qual que é a imagem dela? Hã? Todos os reais. Você olha a projeção no eixo Y, vai varrer toda a reta Y. Então, todos os reais. Tá bom? Qual é o valor máximo? Não tem, né, uai? Não tem nem máximo nem mínimo. Já que a imagem são todos os reais, não tem máximo nem mínimo. Qual que é o período? Π, muito bem. Π, olha o tamanho aqui, ó. Olha daqui até aqui, ó. Ou pode olhar só um ramo desse verde. Daqui do menos π sobre 2 até o π sobre 2. Qual é o tamanho aqui? Π, tá? Então ele se repete de π em π. Então o período da função tangente é diferente do período das funções seno e cosseno, tá? Tem que ter atenção a isso. O período da função tangente é π radianos apenas, tá? Dúvidas? Tá aqui, ó. Domínio, período. Ah, deixa eu falar sobre isso aqui. Algumas transformações. Olha só, o que a gente viu até agora foi especificamente as funções seno e cosseno. Só seno de x, cosseno de x, tangente de x, tá? Entretanto, a vida não é simples assim, né? Na hora dos problemas, eu posso colocar alguns parâmetros na tua função e esses parâmetros vão fazer algumas modificações no gráfico da tua função e nas características da tua função. Então, a gente precisa saber o que cada parâmetro desse faz. E, na verdade, esses parâmetros que estão aparecendo ali no slide, ó, A, B, M e N, eles são parâmetros que vão modificar os gráficos de quaisquer funções que nós estejamos trabalhando. Tá? Quaisquer funções que nós estivermos trabalhando, eles vão alterar. Você tem uma função f de x, tá? Y igual a f de x. Aí, se você fizer o seguinte, se você pegar a função f e adicionar um valor a ela, pode ser positivo ou negativo, esse cara vai fazer uma alteração no gráfico dela. Aí se você pegar essa função e multiplicar por um valor, pode ser positivo ou negativo também, esse cara vai fazer uma outra coisa no gráfico. Tá? Aí se você pegar e adicionar um valor aos pontos do domínio dela, a x, aí faz outra coisa. Se você pegar e multiplicar, colocar aqui n e m, multiplicar o x por um valor, pode ser positivo ou negativo também, isso aqui faz outra coisa. Em geral, por isso que ali que eu coloquei, em geral, o que
cada parâmetro desse vai fazer com uma função, tá? O que cada camarada desse vai fazer. Vocês estudaram isso também para as funções trigonométricas apenas. Aqui a gente podia até abranger para todas as funções, mas se você entende o que eles vão fazer para as funções trigonométricas, para qualquer outra função é a mesma ideia. Tá bom? Então, vamos pensar assim, ó. Vamos pegar aqui originalmente a função seno de x, tá? A pergunta que eu faço é a seguinte: o que acontece com a função, se eu pegar aqui 2 mais seno de x, ou seja, se o a for 2, se eu pegar o a igual a 2, o que vai acontecer com o gráfico dessa função? Aí se eu pegar, por exemplo, 3 vezes o seno de x, o que vai acontecer com o gráfico dessa função? Está entendendo a brincadeira? Tá? É isso que a gente vai ver. Deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Olha só. Vou colocar aqui, ó. Esse aqui é o gráfico da função seno de x. Deixa eu colocar aqui, seno de x. Tá aí, ó. Que é o que a gente já sabe, tá? Agora, o que deve acontecer se eu pegar 2 mais seno de x? O que vocês acham que vai acontecer com o gráfico? Bom, eu não estou pegando 2 e adicionando ao seno. O seno é a imagem, certo? Então, eu estou adicionando, obrigado, 2 unidades a todas as imagens do gráfico da função seno. Significa que o que vai acontecer com o gráfico? Ele vai ser deslocado 2 unidades verticalmente para cima. Aí vai fazer o seguinte, ó, 2 mais f. Olha só. O gráfico vai andar 2 unidades para cima. Porque todos os pontos, para cada x, eu estou adicionando 2 unidades ao seno dele. Ou seja, estou adicionando 2 unidades às imagens da função. E se fosse negativo? Se fosse menos 2 mais seno de x, aí já desce, né? Olha só, já desce 2 unidades. Então, o que aquele parâmetro faz com o gráfico de uma função? O parâmetro A, ele faz um deslocamento vertical. Isso é importante, tá? Ele faz um deslocamento vertical. Se ele for positivo, sobe. Se ele for negativo, desce. Tudo bem? Tá. Agora vamos pensar no parâmetro B. O B é o cara que multiplica o seno, tá? O que deve acontecer com o gráfico da função se eu multiplicar o seno por 2? Se eu multiplicar o seno por 2. Então, cada valor do seno vai ser multiplicado por 2. Vamos pensar aqui, ó. No 0, 2 vezes 0 é quanto? Então, ele vai continuar aqui. Aqui é 1, né? 2 vezes 1 é quanto? Então, ele vai bater lá no 2. 2 vezes 0, continua aqui. 2 vezes menos 1, aí ele vem aqui no menos 2. E 2 vezes 0, 0. Então, o gráfico deve fazer algo assim, ó. Vai lá no 2, volta aqui no 0, vem aqui no menos 2 e volta para o 0. Então, o que ele está fazendo aí? Ele está fazendo uma expansão vertical, uma dilatação vertical. Tá? Olha só. 2 seno x. 2f. Pronto. Olha só. Belezinha? Então, esse de verde é o do seno original. O de amarelo, ou laranja, na verdade, né? Sai do 0, vai lá no 2, volta no menos 2 e volta para o 0. Já é o gráfico da função 2 seno de x. Beleza? Pergunta. Qual que é a imagem da função seno mesmo? De menos 1 a 1, certo? Qual que é a imagem da função 2 seno x? De menos 2 a 2. Então, o que esse parâmetro faz? Ele altera a imagem da função. Belezinha? Tá bom? E se eu multiplicasse o seno por meio, por exemplo? Meio de f. Aí, olha o que ele faz. Ele faz uma compressão vertical. Ele achata. Porque eu estou multiplicando por um valor menor que 1. Tá bom? Então, ele achata. Então,
O parâmetro B, ele faz uma expansão ou compressão vertical. Quando que ele vai expandir? Quando o parâmetro for maior que 1. Quando que ele vai comprimir? Quando o parâmetro for menor que 1. Belezinha? Tá? Tá, agora o que deve acontecer quando eu multiplico o x agora? Agora vamos olhar o m. Por exemplo, o que deve acontecer com o gráfico da função seno de 2x? Esse já é contraintuitivo o que ele faz, tá? Olha só, vou colocar aqui. É f de 2x. Olha o que ele faz. Esse de verde é o gráfico da função seno. Tá? Quando eu coloco seno de 2x, olha o que faz. O que aconteceu? A imagem mudou? Não, mas o período mudou. Houve uma compressão horizontal agora. Qual é o período do seno original? 2π. E qual é o período do seno de 2x? π. Exatamente, reduziu pela metade. Se fosse 4x, vamos pegar aqui, ó, seno de 4x. Qual é o período dessa função agora? π sobre 2 agora, né? π sobre 2, ó, saiu aqui do zero, deu uma volta aqui no π sobre 2. Isso aqui é o período da função seno de 4x. Vocês conseguem perceber que há uma relação inversamente proporcional do período e o cara que está multiplicando x? Tá? Olha, eu multipliquei o x por 2, o período foi reduzido pela metade. Era 2π, passou a ser 2π. Multipliquei o x por 4, o período foi reduzido à quarta parte. Era 2π, passou a ser π sobre 2. Tudo bem? Que conclusão eu posso tirar disso daí? Posso tirar a seguinte conclusão. Se você tem uma função, deixa eu colocar aqui, y igual a seno ou cosseno, tá? Pode ser seno ou cosseno, de m vezes x, o m é o cara que está multiplicando x. O período e esse m, eles são inversamente proporcionais, tá? Você pode calcular 2π sobre m. Olha lá, quando eu multipliquei por 2, o x por 2, o período 2 sobre 2 dá π. Foi π. Quando eu multipliquei o x por 4, 2π sobre 4 simplifica, dá π sobre 2. Foi π sobre 2. São inversamente proporcionais. Tá? Então, quanto maior o valor que eu estou multiplicando x, menor o período. E vice-versa, né? Já que é inversamente proporcional. Se eu multiplicasse por meio, né? Por exemplo, f de x sobre 2, né? Multiplicar por meio. Olha o tamanho do período agora. Ó. Então, o período vai dobrar. O período original é 2π e agora passou a ser 4π. Dobrou. Beleza? Tá bom? E a última, para fechar essa parte de transformações, se eu adicionasse, né, um valor, por exemplo, f de x mais π sobre 2. Olha o que acontece. Esse é o gráfico da função seno. Quando eu adiciono π sobre 2 ao x, o que aconteceu? Houve um deslocamento horizontal. O gráfico que estava aqui, ó, ele andou para a esquerda. Quantas unidades? π sobre 2 unidades. Então, esse n aqui, ó, esse n, ele faz um deslocamento horizontal. Se ele for positivo, anda para a esquerda. Se ele for negativo, anda para a direita. Tá bom? Então, só resumindo os parâmetros, galera. O A faz o quê? Deslocamento vertical. O B, uma expansão ou compressão vertical. O M, uma expansão ou compressão horizontal. Portanto, altera o período. E o N faz um deslocamento horizontal. Se ele for positivo, para a esquerda. Se for negativo, para a direita. É contraintuitivo também, tá bom? Tá claro?
É muita coisa? É muita coisa, né? Mas... Qual? X sobre 2. X sobre 2 está aqui. Olha só. O período original é 2π. Aí agora do x sobre 2 é 4π. Porque eu dividi o x por 2. Se eu dividir o x por 2, então o período fica multiplicado por 2, que é inversamente proporcional. Aí que era 2π passa a ser 4π. Tá bom? Então esse aqui é um resumo, ó. Vocês que estão aí de casa nos acompanhando, pode tirar um print da tela. Cadê o slide? Tá. Tá? Isso aqui é um resumo do que esses 4 parâmetros ocasionam no gráfico da função, tá? Já tiraram o print, né? Já tiraram a foto, vocês aí também. Então tá. Vamos fazer esse exercício aqui. Considere essa função. Eita, que... O tempo já foi embora. A gente tem 25 minutos. Eu vou fazer só essa. Porque a gente ainda tem que definir as inversas, né? Ainda tem as inversas. Olha só. Tinha outro exercício para fazer, mas não vou fazer porque não dá tempo. Considere essa função. F de x igual a 2 mais 5 vezes o seno de 2x. Letra A, determine o período da função. Quanto que é o cara que está multiplicando x? Não é inversamente proporcional? Então o período vai ser 2π sobre 2, que é o cara que está multiplicando. Então dá π. O período é reduzido pela metade. Tá claro? Tá. Letra B. Determine os valores máximo e mínimo de f. A gente viu que para as funções seno e cosseno, especificamente seno e cosseno, o valor máximo é 1 e o valor mínimo é menos 1, certo ou não? Só que eu quero o máximo e o mínimo dessa função. Bom, mas o máximo e o mínimo dessa função, como ela depende de um seno, vai ser assumido ou no máximo ou no mínimo do seno. Então, como é que eu faço? O valor máximo ou mínimo dela, eu vou pegar 2 mais 5 vezes isso aqui tudo, só isso, presta atenção, só isso aqui tudo, no máximo é 1 e no mínimo é menos 1. Certo ou não? Então eu vou ver quanto que dá essa variação aqui, ó, no mais ou menos 1. Tá? Vou substituir o seno por 1 e o seno por menos 1 e vou ver quanto é que vai dar. O maior deles vai ser o máximo da função f e o menor vai ser o mínimo. Tá bom? Então bora ver. F vai ser... Quando isso aqui for 1, vai ficar 2 mais 5, que dá 7. E quando isso aqui for menos 1, vai ficar 2 menos 5, que dá menos 3. Qual é o maior? É 7. Então esse aqui é o valor máximo de f. E esse aqui é o valor mínimo de f. Pronto. Tudo bem? Ficou claro? Tá? Questão do Enem, né? Dá uma roda gigante, não sei o que e tal. Qual é o valor máximo que atinge? Qual é o valor... Sei que vocês não querem mais nem ouvir falar de Enem. Ó. Né? Ou prefeririam estudar para o Enem do que estudar cálculo, né? Sei lá. Mas é assim mesmo. Tá. Letra C. Esboce o gráfico. Aí vamos olhar para o gráfico dessa função. Na mão, tá? Sem olhar o GeoGebra. Vamos lá. Vamos botar aqui o gráfico original. Π sobre 2. Π. 3π sobre 2, 2π. O original... Deixa eu reduzir aqui a escala, senão não vai caber. Aqui é um... Vou colocar pontilhado aqui, ó. O original é esse aqui, ó. Esse é o gráfico do seno de x. Tá claro para todo mundo? Vamos lá, vem cá comigo.
Quando eu multiplico o seno por 5, o que acontece com o gráfico? O 5 é o B. O parâmetro B, ele faz o quê? Ele faz uma expansão ou compressão vertical. Então, quando eu multiplico por 5, que é positivo, e é maior que 1, ele expande verticalmente. Então, ele sai aqui do 1 e vai bater lá no 5 e no menos 5. Vou colocar, vai ficar bem fora de escala, tá? Vou colocar o 5 aqui. Então, ele sai daqui, ó, ele vai bater aqui no 5, aí ele volta aqui para o 0, aí ele vai bater aqui no menos 5. Aí ele volta aqui, ó, e devolve aqui. Tá claro o que vai acontecer? Tá? Eu vou apagar agora esse aqui, que esse aqui não me interessa mais. Até para não ficar muito poluído. Tá. Quando eu adiciono 2 unidades, que é o A, o que ele faz? Desloca verticalmente para cima ou para baixo? Para cima, porque é positivo. Então, 2 unidades para cima. Então, esse cara que estava aqui no 0, ele vai passar no 2. Esse cara que estava aqui no 5, ele vai passar no 7. Passa aqui. Então, vai fazer assim, ó. Aí, esse que estava aqui no 0 vai passar aqui no 2. Tá? Esse que estava aqui no menos 5 vai passar no menos 3, porque vai subir 2 unidades. Então, isso aqui apaga. E esse que estava no 0 vai passar no 2. Tá claro para todo mundo o que vai acontecer? Acabou? Não, falta esse. Esse reduz o período pela metade. Então, se o período era 2π, agora ele vai passar a ser π. Né? Então, esse ponto, ele vem bem aqui, ó. E a onda, ela vai achatar. Né? Então, esse ponto que passava aqui no π sobre 2, ele vai passar agora no π sobre 4, né? Na metade aqui. Então, vai fazer assim, ó. E esse que passava no 3π sobre 2 vai passar aqui no π sobre 2 mais π sobre 4, né? Não, π sobre 2 mais π sobre 4, tá? Então vai passar aqui assim. E aqui vai fazer assim. Pronto. Mais ou menos assim. Passa aqui, aqui, aqui e aqui. Pronto. Tá aí. Esse é o gráfico da função. Ficou claro? Tá fora de escala, mas a ideia é essa. Tudo bem? Alguma dúvida? Não? Beleza. Eu deixo esse segundo exercício para vocês, tá? Vocês podem tirar uma foto aí, printar. Hoje não vai dar tempo de falar dele, mas eu posso fazer na próxima aula, tá? Me lembre que eu faço na próxima aula. Aí é claro que nós temos as outras funções, né? Função secante, cotangente. A gente define a secante como 1 sobre cosseno, a cossecante como 1 sobre seno, a cotangente como cosseno sobre seno ou 1 sobre tangente, tá? Essas são mais imediatas, a partir do seno, cosseno e tangente a gente define elas. E nós temos essas relações aqui, vocês lembram dessas relações? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Então, vocês precisam relembrar essas identidades trigonométricas, tá? Seno da soma ou da subtração, cosseno da soma ou da subtração, seno e cosseno do arco duplo, seno e cosseno do arco metade, tem várias outras, tá? Então, é importante vocês relembrarem essas identidades trigonométricas, tá bom? Lá do ciclo trigonométrico, uma coisa importante que eu acho que eu esqueci de falar, que é muita coisa também, né? Lá do ciclo trigonométrico, a gente viu que os pontos
que representam os ângulos, eles estão sobre uma circunferência de raio unitário, não é? Lembra? A gente definiu assim, né? Te dou a circunferência. Então, os pontos no plano, no ciclo, eles são pontos da circunferência, né? Aqui eu tenho x e aqui eu tenho y, que estão sobre essa circunferência de raio unitário. Certo? E aí, lá na geometria analítica, terceiro ano de ensino médio, vocês viram equações de circunferência, né? Vocês lembram? Equações de circunferência? Você tem uma circunferência de centro A e B e raio R no plano cartesiano. A equação da circunferência é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r quadrado. Lembra disso? Vocês viram? Ou não lembra? Se não lembrar, tá aí, é isso. Tá? Quando você tem uma circunferência no plano cartesiano, os pontos que está aqui o centro dela, A e B, e o raio dela, R. Tá? Os pontos que estão sobre a circunferência, x e y, são pontos que satisfazem essa equação. Tá bom? No caso particular do ciclo trigonométrico, o centro é 0 e 0. Então, A e B é 0 e 0. Então, aqui é 0. Então, vai ficar x quadrado mais y quadrado. E o raio é 1. Então, aqui dá 1 ao quadrado, que dá 1. Então, no caso particular do ciclo trigonométrico, a equação reduzida fica assim, ó, x quadrado mais y quadrado igual a 1 ao quadrado, que é 1. Essa é a equação da circunferência de centro na origem em raio unitário. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque o x, ele é o cosseno do ângulo θ, sim ou não? Então eu vou substituir isso aqui, é cosseno ao quadrado de θ. E o y é o seno do ângulo θ. Esse aqui é o seno ao quadrado de θ. Isso é igual a 1. Essa relação aqui é a chamada relação fundamental da trigonometria. Ela é importantíssima para a gente. Tá bom? A gente vai usar bastante ela. A partir dela, a gente consegue mostrar outras relações, como por exemplo essa relação do slide. Ó. Bota aí no slide para a gente, por favor. Ó, verifique que secante ao quadrado é sempre igual a tangente ao quadrado mais 1. Como é que a gente verifica isso? A partir dela, ó. Eu sei que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Tá? Eu vou dividir tudo por cosseno ao quadrado de x, tudo bem? Posso dividir desde que o cosseno não seja zero. Se o cosseno for diferente de zero, eu posso dividir. Então, eu vou pegar isso, vou dividir por cosseno ao quadrado, vou dividir por cosseno ao quadrado e vou dividir por cosseno ao quadrado. Olha o que sobra. Isso sobre isso dá 1. Seno por cosseno é tangente, então fica tangente ao quadrado. E 1 sobre cosseno é secante. Então, isso aqui é secante ao quadrado. Pronto. Não está verificado. Esse era o exercício, tá? Então, a partir da relação fundamental, se eu dividir todo mundo por cosseno, eu chego nessa relação. Isso aqui a gente vai usar muito isso aqui também. Outra relação trigonométrica, identidade trigonométrica importante, tá bom? Tem que lembrar esse troço aí. Tá, nesses 10 minutos finais aqui, deixa eu ver o que eu consigo falar sobre isso, tá? Então, estamos tranquilos em trigonometria até agora? Seno, cosseno, tangente, tá? Bom, quando você olha para o gráfico da função, vou pegar a função cosseno, tá? Quando você olha para o gráfico da função cosseno, pergunta, deixa eu colocar aqui o gráfico da função cosseno.
Tá aqui. Esse é o gráfico da função cosseno. Tá? Aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é π meios, aqui é π, 3π meios, 2π. Tá? Ele continua, tá bom? Pergunta. Vamos ver se vocês lembram da aula passada. Eu estou adotando cosseno de x, f de r em r, tal que f de x é o cosseno de x. Tá? Pergunta. Essa função é injetora? Não, né? Não passa no teste da reta horizontal para funções injetoras. Quando eu traço uma reta horizontal, toca em mais de um ponto. Significa que pontos diferentes do domínio têm mesma imagem, então não é injetora. Belezinha? É sobre-injetora? Também não. O contradomínio são todos os reais. Vai ter retas que não irão tocar o gráfico da função. Então não é sobre-injetora. Mas a gente viu que quando nós temos uma função que não é injetora e não é sobre-injetora, nós podemos torná-la injetora e sobre-injetora, realizando restrições no domínio e no contradomínio dela. Tá? Então, como é que eu posso tornar essa função injetora? Eu posso escolher um intervalo do domínio dela que torna ela injetora. E eu vou escolher esse intervalo aqui, ó. Vou escolher esse intervalo aqui, ó. Vou considerar o gráfico dela, só esse pedaço do gráfico dela. Tudo tranquilo até aí? Então eu vou definir ela agora assim, ó, f no seguinte intervalo, de 0 a π. Aí quem que vai ser o contradomínio dela? Aí eu vou reduzir o contradomínio dela à imagem dela. Vou olhar só para cá agora, nesse intervalo, de menos 1 a 1. De menos 1 a 1. Então eu vou definir a seguinte função, f de 0π a menos 1 em 1, definida por f de x igual a cosseno de x. Dessa forma, a função cosseno é injetora? Sim. É sobre-injetora? Sim. Portanto, é bijetora. E se ela é bijetora, ela admite inversa. Então, posso inverter ela. Aí eu defino a inversa dela da seguinte forma. Eu vou pegar a f a menos 1. Lembra que quando você tem a função e olha para a inversa dela, o domínio e a imagem delas trocam de papel? Quem é imagem passa a ser domínio da outra, e quem é domínio passa a ser a imagem da outra. Então, esse cara que é a imagem da f passa a ser o domínio da inversa dela. E esse cara que é o domínio da f passa a ser a imagem ou contradomínio da outra. E essa inversa, eu vou chamar ela de inversa da função cosseno ou função arco cosseno de x. Então, a função arco cosseno de x é a inversa da função cosseno de x. Tudo bem? Lembra da aula passada que tinha uma propriedade fundamental das funções inversas, que era assim, ó. Se y é igual a f de x, se somente se x é a f a menos 1 de y. Lembra dessa propriedadezinha que a gente usou? Tá? Então eu posso, a partir disso aqui e disso aqui, dizer o seguinte, ó, que se você tem y igual ao cosseno de x, y é igual ao cosseno de x, se somente se x for igual ao arco cosseno de y. Ou, vou até reescrever assim, peraí. Y é igual ao arco cosseno de x, se somente se x for igual ao cosseno de y. Pronto. Tem essa equivalência lógica aqui, tá? Já que elas são inversas uma da outra,
y igual a f de x, somente se x é igual a f a menos 1 de y. Então, se você tem y igual a um arco cosseno de x, o que vai ser esse x? Aí você lê assim, o x vai ser o arco cujo cosseno é y. Tudo bem? Então, se você quiser calcular, por exemplo, quanto que dá o arco cosseno de raiz de 2 sobre 2. Aí como é que você vai pensar? Você tem que pensar qual é o arco cujo cosseno da raiz de 2 sobre 2. Qual é o arco cujo cosseno da raiz de 2 sobre 2? 45 graus. Só que você não vai colocar em graus, vai colocar em radiano. Que é quanto? Π sobre 4. Pronto. Difícil isso? Muito simples. É só você trocar o x pelo y. Tá? E como que é o gráfico da função arco cosseno para a gente fechar? Vocês lembram que na aula passada eu falei que quando você tem o gráfico de uma função, você consegue construir o gráfico da inversa dela, refletindo ele em torno de uma reta. Qual é a reta? A y igual a x, a identidade. Né? Lembra? Então, olha só. Deixa eu ver se eu consigo colocar mais ou menos aqui. Assim. Aqui é π sobre 2, aqui é π. Esse é o gráfico do cosseno, tá bom? Vou colocar a identidade aqui, ó. Aqui é 0, aqui é π. Tá? Então, vamos lá. Esse ponto aqui, ó, que é o ponto 0 e 1, ele vai se transformar aqui para outra função do ponto 1 e 0. Tá claro? Te troco x pelo y. Ele vai passar aqui assim. Esse ponto aqui, que é o ponto π e 0, para a inversa vai ser o ponto 0 e π. Então ele vai passar aqui, mais ou menos aqui, né? E aí você reflete todos os outros pontos. Então o gráfico vai ser mais ou menos assim. Na verdade é aqui, né? Não é π 0, é π e menos 1. Né? Π e menos 1. Então aqui vem menos 1 e π. E aí ia dar ruim. Menos 1 e π. Então aqui, ó. Agora. Vai ficar fora de escala, mas deixa eu aumentar aqui. Ele passa bem aqui no π sobre 2. Então aqui ele vai passar no π sobre 2 também. Ele faz algo assim. Deixa eu descer esse π sobre 2 aqui. Pronto. Então esse de laranja é mais ou menos o gráfico da função arco cosseno, tá? Aqui no slide está mais bonitinho. Tá? Olha lá no slide. Aí, esse de vermelho. É o gráfico da função arco cosseno. Tá bom? Então, se você quiser descobrir, por exemplo, vamos pensar aqui rapidinho, nesse 1 minuto que falta. Quanto que é o arco cosseno de 1?
0. Muito bem. O arco cujo cosseno é 1 é 0. Lembrando que eu tenho que obedecer esses intervalos, tá? Tá? Qual que é o arco? Qual o arco cosseno de menos 1? Π. Que o cosseno de π é menos 1. Sacou? Aí você faz essa mesma brincadeira que eu fiz aí, você faz para a função seno e para a função tangente. Aí você define arco seno, arco tangente, tá? Na próxima aula eu defino elas com mais calma, tá bom? Por hoje tá bom, forte abraço, estudem e até quarta, tá?